No episódio anterior, reconstruímos a armadilha dos juros, a Selic que saiu de 2% para 15% e multiplicou o custo de dívidas que tinham sido dimensionadas para um mundo que não existia mais. Mas o sistema tinha outro ponto cego e é sobre ele que vamos falar agora. Se você está chegando agora, vale assistir desde o primeiro episódio. E se esse conteúdo faz sentido para você, segue a Cronos nas redes e compartilha com quem precisa dessa leitura. Existe uma distinção fundamental em finanças que parece óbvia quando explicada, mas que foi sistematicamente ignorada durante o boom do agro. A distinção entre patrimônio e fluxo de caixa são coisas completamente diferentes. E confundir uma com a outra foi um dos erros centrais dessa crise. Patrimônio é o que você tem, fluxo de caixa é o que você gera. Uma propriedade pode valer 100 milhões de reais e gerar caixa zero se a safra quebrar. A terra continua lá, o maquinário continua lá, mas a parcela do banco precisa de dinheiro e não de hectares. Durante o boom, a terra agrícola brasileira viveu uma valorização extraordinária. Segundo a Scott Consultoria, o preço médio das terras subiu 113% entre 2019 e 2024. A S&P Global registrou alta de 39,5% só nos 3 primeiros meses de 2022. O patrimônio dos produtores crescia a olho nu, e esse patrimônio crescente dava a sensação de segurança que confortava tanto o produtor quanto o banco. O produtor olhava para o balanço patrimonial e via solidez. O banco olhava para a garantia e via cobertura. E com base nessa cobertura patrimonial, aprovava mais crédito. A lógica era, se a terra vale 3 vezes o valor da dívida, o risco é baixo. Parece fazer sentido, mas essa lógica tem uma falha estrutural que poucas pessoas pararam para examinar. Terra é um ativo ilíquido. Não se vende terra em 30 dias para pagar uma parcela. Vender terra leva meses, às vezes anos. E mesmo que se vendesse rapidamente, o preço de venda forçada é muito inferior ao preço de mercado. Quando o comprador sabe que você precisa vender, o poder de negociação muda de lado. O desconto pode chegar a 30%, 40% em relação ao valor de avaliação. Além disso, a terra é ativo produtivo do produtor, é a base de toda a operação. Vendê-la para pagar dívida é como se um taxista vendesse o carro para pagar o financiamento. Resolve a dívida, mas elimina a capacidade de gerar receita. O produtor fica sem dívida e sem operação. Mas o problema não era só do produtor, era do modelo de análise de crédito que prevaleceu durante o boom. O banco perguntava, quanto vale a terra? Em vez de perguntar, quanto essa operação gera de caixa? A análise era patrimonial e não operacional, estática e não dinâmica. Olhava para a foto, mas não para o filme. Na prática, funcionava assim. O produtor ia ao banco pedir crédito. O banco avaliava a terra. A terra valia 100 milhões? A dívida era de 30 milhões? A cobertura era de mais de 3 vezes? Crédito aprovado. Ninguém perguntava se a operação gerava caixa suficiente para pagar a parcela. Ninguém estressava o cenário, ninguém simulava o que acontece se a soja cair 20%, se a safra quebrar 15%, se o juro dobrar. A terra estava lá, a terra bastava, até que não bastou mais. Quando os preços das commodities caíram, quando os custos subiram, quando os juros explodiram, a garantia continuou lá. A terra não perdeu o valor da noite para o dia, mas a parcela não se pagava sozinha. O caixa secou e o produtor, com um patrimônio enorme no papel, não tinha dinheiro para honrar as obrigações do mês. Essa confusão entre patrimônio e capacidade de pagamento não é exclusiva do agro. É um erro clássico em ciclos de crédito. Aconteceu no mercado imobiliário americano em 2008. Casas valorizando criaram a ilusão de que hipotecas eram seguras, até que o mercado virou
e descobriu-se que o ativo valia, mas o tomador não tinha capacidade de pagamento. É o mesmo padrão. O ativo pode valorizar indistintamente e ainda assim não gerar o caixa necessário para honrar as obrigações. A lição é simples, mas foi ignorada por um setor inteiro durante anos. Garantia protege o banco na execução. É a última linha de defesa, mas quem paga a parcela no dia a dia é o fluxo de caixa. É a operação gerando receita suficiente para cobrir custo, dívida e margem. Se o fluxo funciona, a garantia nunca precisa ser acionada. Se o fluxo falha, a garantia não evita a crise, apenas define quem recupera algo no final. Garantia protege banco. Fluxo protege produtor. A Cronos estrutura crédito a partir de fluxo de caixa, não de patrimônio, porque é o caixa que paga a dívida. Mas quando o fluxo falha e a garantia não resolve, sobra uma última estratégia: rolar a dívida. E foi exatamente isso que o agro fez, até não conseguir mais. O vício da rolagem é o tema do próximo episódio.